Na TV Brasil, todos os detalhes deste dia, 1º de janeiro, sobre a cerimônia de posse do presidente Lula e do vice Geraldo Alckmin. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, durante a cerimônia de posse no Congresso Nacional, lembrou do discurso no primeiro mandato e reforçou os compromissos de combate à fome. Acompanhe aí. 20 anos atrás, quando fui eleito presidente pela primeira vez, ao lado do companheiro vice-presidente José Alencar, iniciei o discurso de posse com a palavra mudança. A mudança que pretendíamos era simplesmente concretizar os preceitos constitucionais, a começar pelo direito à vida digna, sem fome, com acesso ao emprego, à saúde e à educação. Disse naquela ocasião que a missão de minha vida estaria cumprida quando cada brasileiro e brasileira pudesse fazer 3 refeições por dia. Ter de repetir este compromisso no dia de hoje, diante do avanço da miséria e do regresso da fome que havíamos superado, é o mais grave sintoma da devastação que se impôs ao país nos anos recentes. Hoje, nossa mensagem ao Brasil é de esperança e reconstrução. O grande edifício de direitos, de soberania e de desenvolvimento que essa nação levantou a partir de 1988 vinha sendo sistematicamente demolido nos anos recentes. É para reerguer este edifício de direitos e valores nacionais que vamos dirigir todos os nossos esforços. Ainda durante o discurso de posse, Luiz Inácio Lula da Silva garantiu o fortalecimento da democracia e o Bolsa Família. Os direitos e interesses da população, o fortalecimento da democracia e a retomada da soberania nacional serão os pilares de nosso governo. Esse compromisso começa pela garantia de do programa Bolsa Família renovado, mais forte e mais justo, para atender a quem mais necessita. Nossas primeiras ações visam resgatar da fome 33 milhões de pessoas e resgatar da pobreza mais de 100 milhões de brasileiros e brasileiras que suportaram a mais dura carga do projeto de destruição nacional que hoje se encerra. Durante o discurso no parlatório, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se emocionou ao falar da fome de milhares de famílias brasileiras e lembrou do compromisso firmado junto ao vice-presidente Geraldo Alckmin para acabar com a desigualdade no país. Eu e o meu companheiro vice Geraldo Alckmin assumimos hoje, diante de vocês e de todo o povo brasileiro, o compromisso de combater dia e noite todas as formas de desigualdade no nosso país. Desigualdade de renda, desigualdade de gênero e de raça, desigualdade no mercado de trabalho, na representação política, nas carreiras do Estado, desigualdade no acesso à saúde, à educação e demais serviços públicos, desigualdade entre a criança que frequenta a melhor escola particular e a criança que engraxa sapato na rodoviária sem escola e sem futuro, entre a criança feliz com o brinquedo que acabou de ganhar de presente e a criança que chora de fome na noite de Natal. Desigualdade entre quem joga comida fora e quem só se alimenta das sobras. É inadmissível que os 5% mais ricos deste país detenham a mesma fatia de renda que os demais 95% de pessoas, que 6 bilionários brasileiros têm uma riqueza equivalente ao patrimônio dos 100 milhões mais pobres do país, que um trabalhador ou uma trabalhadora que ganha um salário mínimo mensal leve 19 anos para receber o equivalente a que um super rico recebe em um único mês. E não adianta subir o vidro do automóvel de luxo para não ver nossos irmãos que se amontoam debaixo dos viadutos, carentes de tudo. A realidade salta aos olhos em cada esquina. O presidente Lula também pregou a união ao se dirigir ao povo brasileiro na Praça dos Três Poderes. Junte-se a nós,
num grande mutirão contra a desigualdade. Quero terminar pedindo a cada um e a cada uma de vocês que a alegria de hoje seja a matéria-prima da luta de amanhã e de todos os dias que virão. Que a esperança de hoje fermenta o pão que há de ser repartido entre todos. E que estejamos sempre prontos a reagir em paz e em ordem a quaisquer ataques de extremistas que queiram sabotar e destruir nossa democracia. Na luta pelo bem do Brasil, usaremos as armas que os nossos adversários mais temem. A verdade que se sobrepôs à mentira, a esperança que venceu o medo e o amor que derrotou o ódio. Viva o Brasil e viva o povo brasileiro! Enquanto nós aguardamos a chegada do presidente Lula e do vice Geraldo Alckmin no Itamaraty, nós retomamos aqui a nossa conversa no estúdio com o nosso comentarista, cientista político Ricardo Caldas. Professor, próxima etapa então dessa cerimônia de posse é a recepção aos líderes estrangeiros que vieram prestigiar aqui a posse presidencial no Brasil. Vamos falar um pouquinho sobre o Itamaraty, a sede da nossa diplomacia, o Ministério das Relações Exteriores. A origem dele, o senhor tem alguma coisa aí, alguma informação interessante para colocar? Tenho sim, Roberto. A gente pode considerar talvez o Itamaraty um dos ministérios mais antigos brasileiros, se não for o mais antigo. A origem dele está lá atrás, num alvará de Dom João V, de 1736, onde ele criou a Secretaria de Estado da Guerra e de Negócios ou Relações Exteriores, né? Com a vinda da família real para o Brasil, portuguesa, né? Acabou que elas trouxeram essa secretaria, ela veio para cá junto com a secretaria, só que ela foi dividida em Secretaria de Estado da Guerra, que seria o embrião do futuro, né? Ministério da Guerra, e depois, separadamente, a Secretaria de Relações ou Negócios Estrangeiros, que seria o embrião do Itamaraty. E uma curiosidade interessante, Roberto, é que nesse momento, quem é convidado para exercer justamente a chefia dessa secretaria foi José Bonifácio Andrade Silva, justamente o nosso patriarca da independência. Quando o Brasil se torna independente, o imperador, então, Dom Pedro I, ele recria essa secretaria já desmembrada, né, entre Secretaria de Guerra e Secretaria de Relações Exteriores, e aí, com isso, ele se torna o Ministério de Negócios Estrangeiros. Um aspecto interessante é que o Itamaraty se localizava no Rio de Janeiro, né, porque lá era a capital da República, naturalmente, e aí, então, ela ficava no palácio do antigo Barão do Itamaraty, né? E aí ele serviu de sede ao governo republicano e foi a sede do Itamaraty. Daí o nome, então, de Itamaraty para o Ministério das Relações Exteriores, que é o nome que é mantido até hoje. Isso até 1970. Em 1970, o Itamaraty veio para Brasília, mas manteve o nome lá do Palácio do Itamaraty do Rio. E ele é conhecido, inclusive, no exterior. Muitas pessoas se referem ao Ministério das Relações Exteriores brasileiro como Itamaraty. Quer dizer, esse nome realmente pegou, né? Então, assim como tem, né, no caso do Reino Unido, Ministério de Foreign Office, etc., no caso do Brasil, eles todos chamam, então, de Itamaraty também. Então, ficou bem conhecido o nome. A gente, inclusive, professor, já temos imagens ao vivo ali do Itamaraty, o presidente Lula está se encaminhando para lá. É uma noite de gala? É uma festa de gala, vamos dizer assim? Inclusive, antes do senhor responder, nós vemos aí o novo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, né? Foi o primeiro aí, pelo menos nessas imagens que nós já recebemos do pool de emissoras, adentrando ali o recinto do Itamaraty, já estabelecendo ali esse primeiro contato do executivo ali com esse cerimonial que vai recepcionar os convidados, né? Exatamente. Como a gente já mencionou antes, né, como essas pessoas, muitos convidados vieram do exterior, vieram de longe, então é uma maneira de você aproveitar a vinda deles, né? Então o Itamaraty já aproveita para oferecer esse jantar / recepção, né, para todos eles, né? Também, como nós já mencionamos, né, para estreitar laços com esses países. Então, esses convidados estrangeiros vão ter a oportunidade de conversar com um pouco mais de calma, né? Mais do que eles falaram ali, a gente viu, né, alguns minutos rapidamente na fila, né, com o presidente, agora já presidente da República, o presidente Lula, né? Então, agora ali ele tem condições de conversar até com outros membros do Ministério. Por exemplo, um ministro das Relações Exteriores que veio de outro país para nos prestigiar na posse, ele pode já conversar com o ministro das Relações Exteriores brasileiro e, quem sabe, já entabular uma visita, uma troca de informações, né?
um possível acordo e por aí vai. Então, é uma recepção, mas ali já se começa a tratar um pouco de visitas e assuntos protocolares. Por falar em relações exteriores, como é que está a relação do Brasil com os outros países? O que agora esse novo governo tem de prioridade para isso? Bom, se a gente seguir como referência os 2 governos anteriores do presidente Lula, a grande prioridade do Itamaraty acaba sendo a América Latina, né, que é o nosso espaço, é o nosso universo, é com quem a gente convive. Então, de uma maneira geral, eu colocaria em primeiro lugar a América Latina. Se a gente for dividir em países, aí eu colocaria como prioridade do Itamaraty sempre Estados Unidos e Argentina, e agora também a China, que são as grandes prioridades da diplomacia brasileira. Tirando esse aspecto, se a gente for também pensar de uma maneira geral, a União Europeia se torna cada vez mais importante para o Brasil. O presidente prometeu uma aproximação com os países africanos e nós temos também o BRICS, que se tornou muito importante para o Brasil. Eu queria destacar, professor, que obviamente as imagens são um pouco restritas, mas quem conhece pessoalmente o Palácio Itamaraty, essa atual sede do Ministério das Relações Exteriores, costuma ficar realmente deslumbrado com a beleza arquitetônica de toda a obra de Oscar Niemeyer aqui em Brasília. Esse é um dos prédios que mais chama atenção. Um detalhe, por exemplo, é o enorme vão livre que foi possível ali com um cálculo estrutural. Enquanto isso, a gente está vendo as imagens, né, Renata, já dos batedores chegando ali dentro de alguns instantes. Preparativos ali para receber autoridades, Isso. Convidados. Agora, Muita gente sai do Palácio do Planalto também para ir para essa cerimônia, né? Agora, essa beleza arquitetônica não é sem motivo, né? Porque, afinal de contas, o prédio foi concebido para ser o cartão postal, o cartão de visitas, melhor dizendo, né? Do Brasil para os visitantes estrangeiros. É ali que geralmente são recebidos os chefes de Estado e de governo, né? E um detalhe interessante da construção, né? É que ele utilizou materiais nacionais apenas, né? E os salões do Palácio Itamaraty aqui de Brasília, esse palácio que foi inaugurado em 1970, ele é decorado com obras apenas de artistas nascidos ou naturalizados brasileiros. É o caso de Atos Bulcão, Alfredo Volpi, Bruno Giorgi, Iberê Camargo e vários outros aí. Então realmente uma marca da cultura, de toda a produção artística nacional e a beleza refletida aí pela arquitetura para impressionar bem, né, para receber bem os nossos visitantes, né? E já vemos essa escada, um caracol, né, os convidados já chegando. Sem os guarda-corpos aí, uma beleza realmente arquitetônica, não é, Renata? Verdade. Então, essa é uma das 34 obras tombadas, né, de Oscar Niemeyer, né? Ela é uma das obras, é um dos monumentos mais visitados, né? Também pelas esculturas que você mencionou, que estão na frente do Ministério. É um dos edifícios públicos, vamos dizer assim, né, mais visitados pelos turistas, né? Tanto nacionais quanto estrangeiros, pela sua beleza, né? Você mencionou muito bem a questão das obras de arte, né? Esse é um ponto forte também do Palácio Itamaraty. Não que não haja em outros ministérios, mas ali elas recebem um tratamento especial. E hoje, Roberto, tem uma curiosidade. A cultura brasileira vai estar presente também na culinária. Então, escolheram pratos que refletem a cultura brasileira, como a tradicional feijoada, que vai ser servida na forma de aperitivo, né? Pequenos, mini pratos. Como se fossem salgados, né? Como se fossem bolinhos, né? Sim. Né? Feito para lembrar, assim, né? Para associar a feijoada, que é um prato típico nacional, né? Então, houve essa preocupação também, que é uma preocupação importante, né? Não apenas nas obras de arte, como você já mencionou muito bem, mas também nos pratos que são servidos, que é uma forma também de você reforçar a cultura brasileira. E a divulgação dela para os representantes estrangeiros que certamente estarão lá. Não todos, mas os que puderem ir, naturalmente, né? Já temos imagem aí de um veículo. As delegações estão chegando, não é isso, Roberto? Autoridades, vamos ver, né, se são as autoridades nacionais. Só para que o nosso telespectador tenha uma ideia, o prédio do Palácio do Itamaraty, ele é um dos últimos para quem está chegando ali pela esplanada dos ministérios, chegando ali à Praça dos Três Poderes. Como que vem da rodoviária em direção à Praça dos Então, Poderes. antes de chegar, por exemplo, no prédio que abriga o Supremo Tribunal Federal, né, nós temos ali à direita, para quem vem então da rodoviária do Plano Piloto, o Palácio Itamaraty, a sede do Ministério das Relações Exteriores. Próximo ao Congresso Nacional também. Exato. Então, está bem
bem próximo. Tanto é que a travessia do Palácio do Planalto até o Itamaraty, a pé, daria menos de 10 minutos, não é, Renata? Talvez uns 5 minutinhos. Sim, é bem né? perto. A gente vê ali uma movimentação, batedores. Sim, a chegada, né, das autoridades. Dentro de alguns instantes nós teremos aí o presidente Lula, acompanhado da primeira-dama, Janja da Silva, e também o vice-presidente Geraldo Alckmin, acompanhado da segunda-dama, Lu Alckmin. É intensa a movimentação e a gente vê também pelas imagens ali ao fundo o fundo dos palcos montados. Sim, do para Festival os shows, do Futuro, né? O Festival do Futuro. Os shows, Roberto, a gente tem informação que eles vão até as 2 da madrugada 2 da manhã. desta segunda-feira, dia 2 de janeiro. E há, inclusive, a previsão de que o presidente Lula venha fazer um terceiro discurso, que seria, então, num dos palcos, né, do Festival do Futuro, para falar de uma forma talvez mais informal, mais alegre aí para o público que vai estar lá. Está desde cedo lá, né? Desde cedo, acompanhando. Aí são quantos artistas, Renata? Mais de 40 artistas. Mais de 40 artistas. Fazendo apresentações culturais. De diversos gêneros musicais, professor. Tem para todos os gostos, não é? Com certeza. Só uma curiosidade, Roberto, Sim. se me permitir, sobre o Itamaraty. As construções dele começaram em 1960, mas ele só foi inaugurado em 1970. Muito embora já tivesse praticamente pronto, né? Inclusive ele teve uma recepção que ocorreu lá, uma recepção oficial em 1967, né? Então é um ministério muito relativamente antigo aqui em Brasília, né? Já desde os anos 70, embora pronto no final dos anos 60. E ele também tem um anexo que tem um nome curioso assim para os nossos telespectadores, né? Que foi apelidado de bolo de noiva, porque ele tem um formato cilíndrico, né? Agora, tem uma curiosidade histórica que talvez seja interessante compartilhar com os nossos telespectadores, é que quando o Itamaraty se mudou, né, completamente, né, para Brasília, né, quer dizer, o Itamaraty já estava funcionando aqui, né, muitos embaixadores brasileiros estavam no Rio de Janeiro, porque eles foram creditados lá. Então, quando houve a mudança da nova capital para cá, né, as condições não eram ideais ainda em Brasília, né? Então, o que acontece é que muitos embaixadores que estavam no Rio não quiseram acompanhar a mudança para Brasília e preferiram ficar lá por motivos evidentes, né? Isso estamos falando dos anos 60, né? E aí, então, o último a deixar o Rio de Janeiro, uma curiosidade histórica, foi o embaixador da França, que ele era apaixonado pelo Rio de Janeiro e disse que jamais moraria em Brasília. E acabou tendo que haver um ato oficial do Itamaraty dizendo que todos os embaixadores estrangeiros no Brasil necessariamente teriam que manter a sua missão em Brasília. E esse embaixador tinha dito e prometido que jamais viria ocupar esse cargo em Brasília, e assim foi, ele realmente não ocupou. Ele ficou no Rio de Janeiro durante todo o período que ele pôde ficar, e aí ele voltou para a França. E aí, quando veio o novo embaixador francês, ele veio já com a missão de ficar em Brasília. Já não tinha mais a opção. Não tinha essa opção de ficar no Rio de Janeiro. Não ficar no Rio de Janeiro como todos queriam, né? Mas que foram se deslocando ao longo do tempo. Tá certo. O senhor destacou, né, a marca, né, desse nome Itamaraty para a área de relações internacionais do Brasil. Mas tem um outro nome que é bastante marcante também, que é de Rio Branco. Né? Temos aí o Instituto Rio Branco de formação de diplomatas, não é? Isso remete, portanto, né, a todo esse histórico antigo, né, do Barão do Rio Branco, né, Renata? Verdade, mas antes do professor responder, Roberto, a gente viu ali, um pouquinho antes, a gente viu a movimentação de Mauro Vieira, que já é o ministro das Relações Exteriores, provavelmente já está se posicionando ali para recepcionar o presidente Lula. Essas são imagens do interior que a gente estava vendo ali, do Palácio do Itamaraty. Está tudo sendo preparado ali para receber o comboio que deve sair do Palácio do Planalto rumo ao Itamaraty. Convidados e autoridades já estão ali esperando, posicionados ali para registrar os momentos que o presidente e o vice-presidente vão chegar acompanhados aí das suas esposas. Você acompanha essas imagens também do nosso pool de emissoras coordenado pela TV Brasil. Você acompanha também pela Rádio Nacional, pela Agência Brasil, pelas nossas redes sociais, toda essa programação de posse. E uma curiosidade ali, a gente vai ver aqui agora, abrindo essa imagem, essa escadaria
Tem uma escada, essa escadaria aqui do lado leva ao local onde haverá o brinde, o jantar oferecido aos chefes de Estado e de governo. É uma espécie de mezanino, não é, que se acessa por essa escada em caracol. É verdade. Olha, a gente vai rever agora, vamos reexibir a reportagem que mostra um pouco do perfil de Luiz Inácio Lula da Silva, que vai exercer o seu 3º mandato. Ele foi eleito em outubro com mais de 60 milhões de votos. Veja um pouquinho mais sobre a trajetória de Lula. Luiz Inácio Lula da Silva concorreu à presidência da República pela 6ª vez. O pernambucano Lula, de 77 anos, nasceu em Caetés, à época distrito de Garanhuns, a 230 quilômetros do Recife. Aos 7 anos, Lula migrou para São Paulo com a família. Foi ambulante, engraxate e ajudante de tintureiro. Formado como torneiro mecânico pelo Senai aos 14 anos, iniciou suas atividades nas indústrias Vilares, no ABC Paulista, região onde mais tarde iria ingressar na atividade sindical. Aos 17 anos, Lula perdeu o dedo mínimo em um acidente de trabalho. No final da década de 60, foi eleito presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo e Diadema e ganhou projeção nacional em 1979, quando liderou a grande greve dos metalúrgicos no ABC Paulista, que reivindicava a reposição salarial para a categoria. No ano seguinte, ajudou a criar o Partido dos Trabalhadores. Em abril de 1980, foi preso por 31 dias por causa da oposição à ditadura militar. Participou da campanha Diretas Já, que pedia a redemocratização do país. Pelo PT, disputou a eleição ao governo de São Paulo em 1982, foi eleito deputado em 1986 para a Assembleia Constituinte. Em 1989, Lula participou da corrida presidencial nas primeiras eleições democráticas depois do golpe de 1964, chegando ao segundo turno contra Fernando Collor. Após mais 2 tentativas em 1994 e 1998, foi eleito presidente da República em 2002, com 61% dos votos. Na questão Em 2005, vem à tona o escândalo do mensalão de compra de votos no Congresso por meio de Caixa 2. Lula negou saber do esquema e disse que o PT devia desculpas à sociedade. Apesar do abalo na popularidade, o presidente é reeleito em 2006. Dar continuidade à recuperação do salário mínimo. Os 2 primeiros mandatos de Luiz Inácio Lula da Silva foram marcados pela forte redução da pobreza e da desigualdade social. O carro-chefe foi o programa Bolsa Família, que ampliou programas de distribuição de renda criados durante o governo do tucano Fernando Henrique Cardoso. Milhões de famílias ascenderam da pobreza para a classe C por meio da criação de 10 milhões de empregos formais e do aumento do salário mínimo de 80% no período. O PIB brasileiro passou da 11ª posição no ranking global para a 7ª. Segundo o IBGE, a pobreza no país foi reduzida em quase 51%. Ao final do segundo mandato, Lula tinha 87% de aprovação popular. Ele reelege a sucessora Dilma Rousseff e deixa o Palácio do Planalto com os menores indicadores de desemprego e de famílias abaixo da linha da pobreza da história do país. Como eu era presidente da República e estava muito lá em Brasília... Em abril de 2018, Lula foi condenado em segunda instância por corrupção passiva e lavagem de dinheiro na Operação Lava Jato, por ter supostamente aceitado como propina um apartamento no Guarujá, em São Paulo. O então juiz federal Sérgio Moro determina a prisão do ex-presidente. Favorito nas pesquisas de intenção de voto na época, Lula fica impedido de disputar a eleição daquele ano. Em 2019, o Supremo Tribunal Federal derruba a prisão para condenados em segunda instância e Lula é libertado após 1 ano e 7 meses preso na Polícia Federal de Curitiba, no Paraná. Em 2021, o petista recuperou os direitos políticos, depois que o Supremo considerou que Sérgio Moro foi parcial na condução das investigações e dos processos. O STF também entendeu que a Justiça Federal de Curitiba não era a vara competente para julgar os casos. Com isso, as condenações contra Lula foram anuladas.
presidente é pai de 5 filhos, sendo 4 com Marisa Letícia, com quem foi casado por quase 43 anos e que morreu em 2017. Em maio, Lula se casou com a socióloga Rosângela Lula da Silva, a Janja, de 56 anos. Ao anunciar a candidatura, a 6ª à presidência, Lula prometeu que não tentará a reeleição. A chapa formada por Lula e pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, do PSB, foi eleita com 60.345.000 votos, o equivalente a 50,9% dos votos válidos. No que depender de nós, não faltará amor neste país. Vamos cuidar com muito carinho do Brasil e do povo brasileiro. Viveremos um novo tempo de paz, amor e esperança. E nós vamos mostrar mais uma vez, para quem nos acompanha aí desde o início da transmissão, o perfil de Geraldo Alckmin, que foi escolhido para compor essa chapa e é o vice-presidente da República. Veja aí. Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho, de 70 anos, nasceu em Pindamonhangaba, interior paulista. Médico anestesista, Geraldo Alckmin iniciou a trajetória política aos 19 anos, no início da Faculdade de Medicina, quando foi o vereador mais jovem e mais votado de sua cidade natal. Alckmin ainda foi prefeito, deputado estadual e deputado federal constituinte. Em 2001, Alckmin, que era vice-governador de São Paulo, assumiu o Palácio dos Bandeirantes após a morte do então governador Mário Covas. Ele comandou por outras 3 vezes o estado mais populoso e mais rico do país. Sua gestão é associada à eficiência, robustez econômica, grandes obras e investimentos, sobretudo em rodovias, trens urbanos e metrô. Em 2006 e 2018, Geraldo Alckmin foi o candidato tucano nas eleições presidenciais. Na primeira, chegou ao segundo turno contra Lula. Na segunda, ficou em 4º lugar. Em 2019, Alckmin deixa a presidência do PSDB, volta a exercer a medicina e a dar aulas. No final de 2021, ele deixa o partido após 33 anos. Seu nome já era cotado para a chapa de Lula, o que se confirmou com a filiação ao PSB em março de 2022 e o lançamento oficial da chapa em maio. Geraldo Alckmin é casado há 43 anos com Lu Alckmin, com quem teve 3 filhos. Teria condições. A união com Lula foi apontada como crucial para garantir a aura de frente ampla que o petista buscava para a campanha e para atrair os votos de eleitores conservadores. Foi parafraseando Paulo Freire que Lula apresentou o vice da chapa. É hora de unir os divergentes para enfrentar os antagônicos. A população poder ter dias melhores, né? Acho que chega de sofrimento. E aí o setor privado. Anos atrás, o jeito calmo rendeu a Alckmin o apelido de picolé de chuchu, dado pelo colunista José Simão. O termo foi encarado com bom humor por ele durante o pleito. Lula é um prato que cai bem com chuchu, disse o agora vice-presidente. Tá, e portanto esse é o perfil do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. E a gente vai dar mais uma olhadinha aí na movimentação ali no Palácio Itamaraty, que a gente aguarda aí a chegada do presidente Lula e do vice Geraldo Alckmin para a recepção aos convidados estrangeiros, não é, Renata? É isso, a gente vê ali os convidados, autoridades ali esperando a chegada do presidente Lula, acompanhado da primeira-dama Janja da Silva, também do vice-presidente, acompanhado da segunda-dama Lu Alckmin. E essa escadaria, como a gente já falou aqui, é a que leva ali onde será feito o brinde e o jantar oferecido pelo governo brasileiro aos chefes de delegações estrangeiras. Daqui a pouquinho o presidente Lula deve chegar aí ao Palácio do Itamaraty. A gente vai fazer então um breve intervalo, um rápido intervalo. A gente volta já já com mais informações sobre esse evento da posse presidencial. Até já!
Estamos de volta com o programa especial sobre a posse presidencial 2023. A gente tem acompanhado desde 13h aí toda a movimentação do presidente Lula chegando ali ao Palácio do Planalto, recebendo a faixa presidencial. A gente mostrou tudo ao vivo para você em detalhes. Agora, vamos ver aqui no telão, temos imagens ao vivo do Palácio do Itamaraty. Estamos aguardando aí a chegada do presidente Lula. Temos autoridades e convidados ali esperando, aguardando essa chegada, que é o último passo ali, o último tópico desse rito cerimonial que acaba no Itamaraty. Mas o presidente ainda vai para a esplanada dos ministérios existe a previsão dele fazer um discurso ali no Festival do Futuro. É isso mesmo. E aqui no estúdio, né, o professor Ricardo Caldas comentando cada detalhe aí dessa cerimônia. A gente conversava minutos atrás, professor, sobre toda essa tradição da diplomacia brasileira, o Itamaraty, que teve a sede no Rio de Janeiro, depois veio para Brasília, quando a capital foi transferida para cá e continuou com esse nome, né, herdado, né, do Palácio do Itamaraty no Rio de Janeiro. E a gente falou também do Barão do Rio Branco, que foi uma personagem importante aí na história das relações exteriores do Brasil. O que o senhor comenta aí sobre Rio Branco? Bom, primeiro que é interessante que ele é filho de um diplomata, né? Ele é filho de José Maria da Silva Paranhos, né? E tanto é que ele é o José Maria da Silva Paranhos Júnior, né? Então ele por ser filho de diplomata, ele aprende muito cedo, né? Trabalhando com o pai, inclusive, né? Como funcionava a diplomacia na prática. Naquela época não havia concursos, né? E então, filho do Visconde, né? Que o pai dele era o Visconde de Rio Branco, ele opta também por seguir a carreira diplomática. É bom lembrar para os nossos telespectadores, Roberto, que naquela época o título nobiliárquico, né, barão, visconde, etc., ele não era hereditário. Então, cada um tinha que lutar para merecer recebê-lo, né? E assim foi com o barão, não foi diferente. E aí, então, ele é nomeado barão, enquanto seu pai era visconde, né? Já bem no final do Império, já em 1888. Né? E aí depois ele segue a carreira diplomática e é uma carreira extremamente bem sucedida. Ele é considerado um hábil negociador e se torna então ministro das Relações Exteriores de 1902 até 1912. Que eu saiba, posso estar equivocado, mas se ele não foi o ministro que ficou mais tempo no Itamaraty consecutivamente, foi um dos que realmente chegou perto, né? E ele é considerado uma referência para todos os diplomatas. Dado o nível de excelência dele, ele inclusive dá nome hoje ao atual Instituto de Preparação de Diplomatas, que é o Instituto Rio Branco. Isso mesmo. Né? E ele resolveu várias questões de fronteira, questões delicadas que o Brasil enfrentou. Né? Ele resolveu, como a questão do Acre, por exemplo, né? Que não fazia parte, né, do território brasileiro. Ele conseguiu um acordo com a Bolívia. Houve também a questão de Palmas, né, com uma disputa entre Brasil e Argentina sobre um território próximo a Santa Catarina. E também ele resolveu com muito sucesso, ele atuando pelo Brasil. E, finalmente, não menos importante, a questão do Amapá também, mais um conflito com a França. Né? É verdade. E aí, então, foi resolvida a questão do Amapá e também ele teve muito sucesso. E aí, então, ele manteve esse nome que ele tinha de Barão do Rio Branco, mesmo depois da proclamação da República. Ele quis ser conhecido como tal, manteve a honraria recebida do Império e é a referência nossa para a atuação, né, dos diplomatas. Certo. Sendo que, Roberto, uma curiosidade também... Eu vou até pedir para o senhor deixar essa curiosidade para depois, que a gente queria dar uma passadinha ali no show, mas o senhor continua, tá? A gente tem aí as imagens de um dos palcos, né, do Festival do Futuro, Renata. Festival do Futuro, ali paralela a toda essa formalidade, temos ali a Festa do Povo. Esse é o palco Gal Provavelmente Costa. O palco Gal Costa, que teve a apresentação do artista Paulo Miklos. E agora é o artista Otto. Otto é quem se apresenta nesse momento. Vamos ouvir um pouquinho? Sobe um pouquinho esse som aí, vamos ver. Valeu, Brasil! Acabamos pegando o finalzinho do show aí do Otto. Cantor, compositor, percussionista. E são vários Roberto, artistas se alternando ali no palco. Né? Nesse festival aí do futuro, mais de 40 artistas aí estão se apresentaram aí, levando Talvez, um pouquinho de cultura. Individualmente, né, ele não seja muito lembrado, mas se falar que ele fez parte da primeira composição de um grupo chamado Nação Zumbi, então Sim. Ele se torna aí um artista mais reconhecido, então, né?
Que bacana, tá mais animado lá no imagens, Festival do Futuro. 300 mil pessoas ali na Esplanada dos Ministérios, acompanhando também toda essa programação cultural que começou cedo. E tem a possibilidade também, temos essa informação, de que o presidente Lula vai até ali falar com o povo que está ali, fazer mais um discurso. E para quem está disposto aí, então, tem show até a madrugada. Tem previsão de até Dia 2 da 2. manhã, ter apresentação aí de artistas, mais um ali entrou. Vamos ver se temos aí o áudio. Quando canta me comove, passa 3 meses cantando e sem cantar. Tem muitos artistas Programados aí nesse universo musical, artístico, nomes conhecidos como Pablo Vittar. Tivemos aí também a presença de cantores de diferentes gêneros musicais, Sim. Então é uma diversidade que é uma marca desse Festival do Futuro, não é, Renata? Verdade, a festa promete, viu? Promete até as 2 da manhã. O presidente deve discursar aí nesse festival para os apoiadores que estão aí, todo mundo na esplanada. E lembrando que as pessoas que foram para a esplanada não podiam levar muita coisa, né? Por exemplo, levar uma bebida numa garrafa estava fora de cogitação. Então, existe também todo esse serviço de gastronomia, de alimentação que é oferecido ali, não é, Renata? Nas tendas, também procurando oferecer diversidade aí de opções para quem precisa se alimentar, se hidratar, com certeza. Pelo que a gente viu, né, Roberto? Tudo correndo ali na mais tranquilidade. Isso, a gente tem essa impressão de que foi realmente uma festa bem bonita, uma festa popular aí, com participação de muita gente, não é, professor? A gente aguarda, então, a chegada do presidente Lula lá no Itamaraty. Ali, imagens dessa... Temos ali a aí Bela Gil. Bela Gil. Essas imagens aí dessa escadaria que dá acesso ali à parte onde terá o brinde e o jantar oferecido pelo governo brasileiro a convidados e também chefes de delegações estrangeiras que vieram ao Brasil prestigiar a posse de Luiz Inácio Lula da Silva. O senhor tinha uma curiosidade para colocar e acabamos interrompendo, né? Não tem nenhum problema. É que a minha tese de doutorado foi sobre relações internacionais e eu tive que entrevistar vários embaixadores de outros países. E eu sempre perguntava sobre a visão deles sobre o Itamaraty e a resposta era mais ou menos unânime, assim, que eles consideravam o diplomata brasileiro um dos mais bem preparados do mundo, e teve um dos embaixadores que considerava a diplomacia brasileira entre as 5 melhores existentes assim, no mundo inteiro, né? Então isso é só para a gente ter uma ideia do nível, né? Como do reconhecimento. O reconhecimento como o Brasil é visto no exterior do ponto de vista da diplomacia, né? E em relação ainda ao nosso Barão do Rio Branco, ele falece então em 1912 no meio do Carnaval, durante o Carnaval, e aí então se interrompe o Carnaval no Rio de Janeiro para fazer justamente uma homenagem, né, ao Barão do Rio Branco, né? Lembrando também, né, talvez alguns dos nossos telespectadores mais antigos lembrem, né, que ele foi uma nota nossa de 1000 cruzeiros na época, né, e Barão ficou conhecida como Barão. Barão virou sinônimo de dinheiro. A pessoa que tinha muito dinheiro era barão, porque tinha nota de 1000 cruzeiros, né? Então, talvez tenha sido uma das maiores referências na nossa diplomacia, seja o Barão do Rio Branco. Agora, o senhor comentou aí sobre esse reconhecimento. Olha, bom, a gente Roberto, continua a conversa depois, né, Renata? Vice-presidente chegando, Isso, ele e a segunda-dama, Lu Alckmin, agora desembarcando aí no carro. começa mesmo essa etapa, né, da cerimônia de posse, que é a chegada, então, do vice-presidente e do presidente Lula para a recepção aos convidados Ministro das Relações Exteriores aqui, Mauro Vieira, recepcionando. São imagens do nosso pool de emissoras coordenado pela TV Brasil. Imagens do Palácio do Itamaraty, vice-presidente Geraldo Alckmin, acompanhado de Lu Alckmin, entrando aí no Palácio do Itamaraty. Ministro das Relações Exteriores já empossado, Mauro Vieira, também acompanhando essa chegada das autoridades. São 8h35 desta noite de 1º de janeiro. Sem chuva, mesmo havendo uma previsão de chuva deu uma trégua. Pancadas de chuva, não. Deu uma trégua. O calor foi inquestionável, né? Tivemos até momentos ali em que
corpo de bombeiros ali despejava água na multidão, não é, Renata? Porque é realmente um perigo, né? Toda essa condição aí de desidratação. Mas tudo correu bem. E Geraldo Alckmin, vice-presidente, então já entrando no Palácio Itamaraty, conduzido ali pelo nosso chanceler Mauro Vieira. É isso, já presidente Lula chega então com a primeira-dama, Janja da Silva, para participar dessa recepção oferecida pelo governo brasileiro aos chefes de Estado, também a convidados. E enquanto a gente aguarda a chegada do presidente Lula, professor Ricardo Cado, o senhor poderia comentar um pouquinho sobre os princípios da diplomacia brasileira que fazem com que ela seja reconhecida como uma das melhores do mundo, não é? Não só pelos princípios, mas pela própria atuação diplomática, né? Pelas técnicas de negociação que os alunos aprendem no Instituto e tal. Mas os princípios são basicamente não intervir, não se intrometer em assuntos de outros países, não intervir em assuntos internos, né, de outros países, resolver sempre os litígios, os conflitos por meio pacífico, sem o uso da força, por isso que a gente mencionava a questão da Rússia e da Ucrânia, né? Em caso de um conflito interno, sempre optar pelo governo constitucional, o governo que foi eleito, né? Que nem sempre é fácil. Vejo o caso lá do Afeganistão, né? Que ali você não sabia muito bem quem era que era o governo legítimo, né? E no final acabou que os talibãs desempenharam essa função e foram reconhecidos por muitos países, né? E naquela época, no século, estamos falando ainda do início do século XX, ele defendia, Roberto, uma aproximação com os Estados Unidos como forma de contrabalançar a influência europeia, que era muito forte. Então ele via nos Estados Unidos um aliado, né, os Estados Unidos, entre aspas, recém-independente, né, para fazer um contraponto à influência das potências europeias, né? Então ele tinha essa visão, uma visão dinâmica, inclusive inovadora da política externa brasileira. Agora, mais uma curiosidade, eu gosto dessas curiosidades, o termo chanceler, que você acabou de usar, né, o nosso chanceler, né, ele, para o ministro das Relações Exteriores, não foi isso mesmo? Sim, ele falou. Sim. Então, no Brasil, chanceler, como eu mencionava, é o ministro das Relações Exteriores. Na Alemanha, chanceler é o primeiro-ministro, né? E no Reino Unido, chanceler é o responsável pelo tesouro. Então veja que essa mesma palavra, né, tem significados diferentes em diferentes países. Né? Interessante. Tá bem, a gente continua ali aguardando. Bem cheio realmente, não é, Renata? Aguardando a chegada do presidente Lula. E agora só falta ele mesmo, não é? Sim, o vice-presidente já chegou. Vimos ministros também passando, convidados, autoridades. Estamos aguardando, portanto, a chegada do presidente Lula no Palácio do Itamaraty, acompanhado aí da primeira-dama, Janja da Silva, onde farão aí o último compromisso protocolar dessa cerimônia de posse, que termina com esse jantar, essa recepção oferecida pelo governo brasileiro aos chefes de delegações estrangeiras e também convidados. E uma vez definidas aí as primeiras viagens internacionais do presidente Lula, professor, já entra então em ação toda a equipe do Ministério das Relações Exteriores. Tem um trabalho aí de preparação, ou isso até o senhor já meio que mencionou naquela etapa lá do Palácio do Planalto, onde os representantes dos países cumprimentavam o presidente Lula, e que talvez ali já começasse então uma negociação para um primeiro contato do governo de Lula com o governo dos Estados Unidos, por exemplo. Mas aí tem todo um trabalho pela frente aí, porque não é uma visita que se faça assim sem todo um planejamento e até com acordos já sendo preparados, decisões. Então, quando o chefe de Estado se encontra com o seu par, muita coisa já está resolvida pelos diplomatas dos dois países, não é isso? Exatamente, muito bem lembrado, Roberto, né? É claro que ele não combinou, vamos dizer assim, né? Não combinou com todos, né, que ia visitar todos. Ele selecionou um ou dois que são os mais importantes, né? Para justamente já adiantar as coisas. Algumas ele irá pessoalmente, outras ele pode enviar também o vice-presidente. E se for uma visita não tão importante, pode ser também uma visita do nível ministerial. Ele pode enviar o nosso chanceler para encontrar o ministro das Relações Exteriores do outro país. Mas você tem toda a razão, a preparação de uma visita é muito complexa, especialmente se for um país grande como os Estados Unidos, que o Brasil tem uma gama de interesses enorme, né? Aí você tem que identificar quais são os interesses mais urgentes, né? Ou se tem alguma questão pendente. Às vezes tem um conflito, sabe, Roberto,
e aquele conflito não foi resolvido por dois governos X e Y quaisquer, por qualquer motivo, não importa. E aí então fica como uma questão pendente, ela não desaparece. E aí então, se você tem uma boa vontade, você consegue então que aquela questão progrida, né? Então você chega a um acordo. No caso do Brasil na OCDE, por exemplo, havia alguns pontos que impediam, né, a discussão da entrada do Brasil e eles foram resolvidos. Então, no caso dos Estados Unidos, você vai ter que identificar quais são as questões que interessam o Brasil e quais são as questões que interessam os Estados Unidos e quais os pontos comuns. Que pode ser que haja questões nossas que os Estados Unidos não queiram resolver. A questão do etanol, por exemplo. Sim. O Brasil não quer que haja taxas, tarifas de importação, nem que haja cotas, né? Ele quer que o nosso etanol entre livremente lá. O que os Estados Unidos não tem interesse, porque ele tem o etanol deles, né, o equivalente, né? Só que é feito de milho, né? E o nosso é de cana. E aí, então, o nosso é mais competitivo que o deles. Então, essa é uma questão que já tem durado há muito tempo. Não sei como é que está nesse momento. Mas só para te dar um exemplo de uma questão entre dois países. E assim você pode ter em várias. A questão da laranja também, o Brasil é exportador de laranja, os Estados Unidos também. O Brasil tinha vontade de exportar para os Estados Unidos também, que nós somos mais competitivos, mais uma vez, na laranja do que os Estados Unidos. E os Estados Unidos, às vezes, colocava dificuldades de entrada no nosso produto da laranja, provavelmente dita, ou do suco de laranja também, que é um processado, né, da laranja. Então, esse tipo de questão ela é discutida e se chegar a um acordo, você já assina o acordo pronto. Se não chegar a um acordo, ela não entra. É como se não existisse, o conflito continua, tá certo? E aí você, claro, só assina o acordo dos pontos em comum. Questão de bitributação, por exemplo, isso é muito comum, é muito tradicional, dois países, para evitar que o nacional seja tributado nos dois países, né? Um executivo americano que mora no Brasil, ele não pode ser tributado nos Estados Unidos e no Brasil, né? Então existem acordos de bitributação para evitar que isso aconteça. Por aí vai. Tá certo. Tá certo. Enquanto a gente aguarda, então, portanto, a chegada do presidente Lula no Palácio do Itamaraty, vamos rever como foi um pedacinho do discurso de posse do presidente Lula no Congresso Nacional. Vamos ver. 20 anos atrás, quando fui eleito presidente pela primeira vez, ao lado do companheiro vice-presidente José Alencar, iniciei o discurso de posse com a palavra mudança. A mudança que pretendíamos era simplesmente concretizar os preceitos constitucionais, a começar pelo direito à vida digna, sem fome, com acesso ao emprego, à saúde e à educação. Disse naquela ocasião que a missão de minha vida estaria cumprida quando cada brasileiro e brasileira pudesse fazer 3 refeições por dia. Ter de repetir este compromisso no dia de hoje, diante do avanço da miséria e do regresso da fome que havíamos superado, é o mais grave sintoma da devastação que se impôs ao país nos anos recentes. Hoje, nossa mensagem ao Brasil é de esperança e reconstrução. O grande edifício de direitos, de soberania e de desenvolvimento que essa nação levantou a partir de 1988 vinha sendo sistematicamente demolido nos anos recentes. É para reerguer este edifício de direitos e valores nacionais que vamos dirigir todos os nossos esforços. Esse, portanto, foi um trecho do discurso do presidente Lula no Congresso e teve também o discurso que ele fez no parlatório, onde ele se dirigiu à multidão que aguardava ali a sua fala naquela região ali da Praça dos Três Poderes. E nesse momento, Lula reafirmou seu compromisso de campanha, inclusive, de combater a fome no país. Vamos rever um trechinho desse discurso. Eu e o meu companheiro vice-geraldo Alckmin assumimos hoje, diante de vocês e de todo o povo brasileiro, o compromisso de combater dia e noite todas as formas de desigualdade no nosso país. Desigualdade de renda, desigualdade de gênero e de raça, desigualdade no mercado de trabalho, na representação política, nas carreiras do Estado, desigualdade no acesso à saúde, à educação e demais serviços públicos, desigualdade entre a criança que frequenta a melhor escola particular e a criança que engraxa sapato na rodoviária sem escola e sem futuro, entre a criança feliz com o brinquedo que acabou de ganhar de presente e a criança que chora de fome na noite de Natal.
Desigualdade entre quem joga comida fora e quem só se alimenta das sobras. É inadmissível que os 5% mais ricos deste país detenham a mesma fatia de renda que os demais 95% de pessoas. Que 6 bilionários brasileiros têm uma riqueza equivalente ao patrimônio dos 100 milhões mais pobres do país. Que um trabalhador ou uma trabalhadora que ganha um salário mínimo mensal leve 19 anos para receber o equivalente a que um super rico recebe em um único mês. E não adianta subir o vidro do automóvel de luxo para não ver nossos irmãos que se amontoam debaixo dos viadutos, carentes de tudo. A realidade salta aos olhos em cada esquina. E ali também, no parlatório de frente para o povo, na Praça dos Três Poderes, o presidente Lula, no seu discurso, pregou a união. Juntem-se a nós num grande mutirão contra a desigualdade. Quero terminar pedindo a cada um e a cada uma de vocês que a alegria de hoje seja a matéria-prima da luta de amanhã e de todos os dias que virão. Que a esperança de hoje fermenta o pão que há de ser repartido entre todos. E que estejamos sempre prontos a reagir, em paz e em ordem, a quaisquer ataques extremistas que queiram sabotar e destruir nossa democracia. Na luta pelo bem do Brasil, usaremos as armas que os nossos adversários mais temem. A verdade que se sobrepôs à mentira, a esperança que venceu o medo e o amor que derrotou o ódio. Viva o Brasil e viva o povo brasileiro! Tá aí, depois de revermos esse trecho do discurso do presidente Lula no parlatório, nós vamos dar mais uma passadinha lá no Festival do Futuro. A gente vai ver aqui o palco Gal Costa, onde neste momento se apresentam Geraldo Azevedo e Chico César. Vamos ver se é isso mesmo? Sim, dois grandes músicos, artistas brasileiros. Renata, tem algum aí que você gosta mais? Eu prefiro Geraldo Azevedo, eu gosto. As canções românticas. Não que Chico César também não seja maravilhoso, mas... Letras poéticas também de Chico César. Vamos ver se a gente pode ouvir um pouquinho aí? Vamos da ouvir. música desses dois grandes artistas. Que hoje o sol sair, ou a chuva. Se a chuva cair, se você vier até onde a gente chegar, numa praça na beira do mar, num pedaço de qualquer lugar, nesse dia branco ou vermelho, se branco ele for, esse canto de amor. Se você quiser e vier, pro que der e vier comigo.
o grande Geraldo Azevedo. Tá aí você acompanhando um trecho aí de um dos shows no Festival do Futuro. Chico César e Geraldo Azevedo se apresentando juntos. E detalhe, né, para quem acompanhou aqui com a gente, né, a nossa transmissão tá rica, professor, né? Nós temos a intérprete de Libras, Brenda Rodrigues, interpretando, inclusive, aí a apresentação musical muito bem, por sinal. E olha, professor, isso é importante também, essa agregação das pessoas com esse aspecto cultural e artístico, né, que faz parte mesmo desse sentimento, né, da nação aí, no momento de transição de governo, independente das escolhas que cada um fez no processo eleitoral, mas a gente poder ver realmente a democracia se consolidando no país com uma sucessão presidencial, não é, Renata? Mesmo com uma troca aí de grupos políticos, mas o povo tendo a oportunidade de ir lá com segurança e festejar e comemorar esse momento é um sinal saudável da democracia, não é, professor? É verdade, Roberto, e você destacou um ponto que é muito importante, que eu até gostaria de reforçar, que é a qualidade da nossa cultura e da música brasileira. O brasileiro às vezes não se dá conta de como ela é apreciada fora daqui. Se a gente pensar, por exemplo, no próprio João Gilberto, né? Ele tem seguidores e fãs até hoje nos Estados Unidos, independente do falecimento dele. E lá as modas não são tão passageiras quanto aqui, então as pessoas continuam realmente ouvindo, né? No caso da Suíça, né, tem o famoso Festival de Montreux, que dedica um dia só para músicas brasileiras, né? Então isso tudo é uma mostra da nossa cultura, da nossa vitalidade que você mencionou. E quem é que pode dizer que não gosta de música brasileira? Que não tenha pelo menos um cantor que não aprecie, não é verdade? Verdade. Eu, pessoalmente, sou um grande fã da nossa querida e falecida Elis Regina, né? Para mim, posso estar equivocado, mas, na minha opinião, uma das melhores, talvez a maior cantora que o Brasil já teve. Se não foi a maior, uma das maiores. Não sei se vocês concordam comigo. E essa diversidade, né, Renata, que foi pensada na parte artística, mas também na parte de gastronomia, é uma marca cultural brasileira. O Brasil é um país muito rico de muitas alternativas mesmo, de cultura local, de cultura regional, e tem que mostrar isso aí, é uma forma de afirmação mesmo, né? É isso, gente do Brasil todo aqui também participando disso, dessa festa, um público estimado aí de 300 mil pessoas, né? Artistas renomados aí participando dessa festa do povo. Vamos ouvir mais um pouquinho? Caravanas de todo o Brasil vindo para cá desde o final da semana aí, da semana passada, né? Vamos lá, vamos ver mais um pouquinho do show aí. Pra nos empurrar
Agora sim, portanto, a gente acompanha ali a chegada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele acaba de chegar agora ao Palácio do Itamaraty para participar deste último rito aí, dessa cerimônia, desse protocolo cerimonial, deste dia intenso, esse dia cheio de atividades e também protocolos cerimoniais, não é isso, Roberto? É isso Ele chegando mesmo. ali acompanhado da primeira-dama, Janja da Silva, ministro das Relações Exteriores, já ali com ele acompanhando, ministro Mauro Vieira, acompanhando o presidente Lula, entrando ali nessa entrada do Palácio do Itamaraty. A expectativa deve ser enorme, né, da parte daqueles que aguardam lá a chegada do presidente Lula. Afinal de contas, né, é raro isso na história mundial, né, professor? Um político exercer um terceiro mandato presidencial obtido no voto, né, e depois de tanto tempo, né, da sua primeira eleição. Então, realmente é um fato que o mundo todo reconhece como bastante significativo, né, a liderança de Luiz Inácio Lula da Silva, que chega pela terceira vez à presidência da República. Então, só uma curiosidade, né? Nos Estados Unidos, nós tivemos o presidente Roosevelt, que chegou a ter 4 mandatos. Foi um recorde nos Estados Unidos e foi um recorde tão grande, tão forte, que ele era do Partido Democrata, como todos sabemos, né? Que o Partido Republicano conseguiu, Roberto, aprovar uma emenda constitucional para proibir que qualquer outro candidato pudesse ter mais do que 2 mandatos. Essa emenda constitucional de 1951 e atualmente nos Estados Unidos só pode haver 2 mandatos no máximo. Então o recorde nos Estados Unidos foi 4, mas ele não tem mais como ser batido. Na Alemanha, esse chanceler, Angela Merkel, conseguiu a façanha de 4 mandatos consecutivos. 16 anos no poder, ela só perde para o ex-primeiro-ministro, já falecido, Helmut Kohl. Tá certo. Isso, imagens internas, né? O presidente Lula vai subir a rampa ali que dá acesso... A escada, né? Tá subindo a escada que dá acesso ali ao local onde terá o coquetel, um brinde dessa recepção do governo brasileiro a convidados, autoridades e chefes de delegações estrangeiras. Tá bem. Bom, a gente está, portanto, então, se encaminhando para o final dessa transmissão, porque agora o presidente Lula vai participar de um brinde, participar desse jantar aí que ele está oferecendo, essa última etapa, portanto, desse protocolo cerimonial, dessa posse presidencial. A gente pode voltar a qualquer momento aí na nossa programação com informações ainda sobre essa posse presidencial. Existe a possibilidade, existe a previsão do presidente Lula ir lá no meio da esplanada, no palco, lá no Festival do Futuro, falar com o povo, falar um pouquinho ali, um último discurso, não é isso, Roberto? Exato. Agora, com essa imagem tão bonita, né, do Palácio Itamaraty, a gente vai, portanto, encerrando aqui esta transmissão da posse presidencial. Nós agradecemos muito aí a participação do professor Ricardo Caldas. Obrigado, professor. Eu agradeço o convite, agradeço a Renata, agradeço a Roberta, agradeço a EBC por essa oportunidade. Espero que os comentários tenham sido do agrado aí da população brasileira, dos nossos telespectadores, e tenham sido úteis de alguma forma. Com certeza foi, professor. Muito obrigada. Eu agradeço. E olha, todos os detalhes e a repercussão da posse de Luiz Inácio Lula da Silva na presidência da República, você acompanha amanhã nos nossos telejornais. Uma excelente noite para você. Obrigada pela sua companhia. Muito obrigado aí pela sua audiência. Uma ótima noite e a você um feliz ano novo. TV Brasil, informação e conhecimento para a sua vida. Boa noite, bom ano novo.